Fala pessoal, tudo bem? Gente, preparados aí para mais uma aulinha? É essa aula que vai te deixar mais próximo da vaga que você tanto almeja, que você tanto deseja, tá? Então vamos lá, fôlego para mais uma aula, porque ela é importantíssima. Nessa aula, nós vamos estudar o sentido das palavras. Mas, professora, como assim? Sentido das palavras? Gente, vocês já ouviram palavras que existem, na verdade, várias significações, vários sentidos para elas? Por exemplo, a palavra manga, né? Fora do contexto, apenas com a palavra, quando a gente pronuncia manga, o que vem à nossa mente? Vem a fruta, vem a manga da blusa. E para a gente ter certeza qual é o sentido real dessa palavra, nós teríamos que fazer o quê? Olhá-la dentro de um contexto de produção, tá? Caso contrário, nós poderíamos ter aí, na verdade, várias acepções dessa palavra, né? Vários conceitos relativos a essa palavra. Então, é basicamente isso que a gente vai estudar hoje, né, nessa aulinha tão deliciosa. Vamos lá? Aqui, gente, eu coloquei um conceito importante para a gente aprender. O conceito de signo linguístico. Nossa, professora, não sabia que você era esotérica. De que signo você está falando? Áries, Touro, Leão, Virgem? Calma aí, pessoal. Signo tem outro significado dentro do contexto da linguagem, dentro do contexto da língua portuguesa, tá? Um linguista lá no início do século XX, Ferdinand Saussure, né, um suíço, um linguista suíço, foi ele que falou a primeira vez, pronunciou, né, esse conceito de signo linguístico, tá? O que significa isso, Pro? Ele fala que para a gente entender alguma coisa, não basta apenas decodificar uma palavra. Por exemplo, vou lá, aprendi a ler, né? E tá escrita a palavra casa, ok? Basta eu saber que o C com A é K e com S e o A dá o som de ZA para eu entender o que é a palavra casa? Se eu não tiver a decodificação mais a imagem do que uma palavra representa, eu não tenho a linguagem propriamente dita, né? Sendo efetuada, ou seja, sendo compreendida, ok? Então aqui nós vamos falar de um elemento muito importante, né? O que vem a ser essa linguagem? A linguagem é o conjunto de sistemas, de sinais que a gente utiliza, na verdade, para a gente se comunicar, tá? Esses sinais, eles podem ser de natureza verbal, por meio das palavras, sendo elas escritas ou faladas, ou não verbal, por meio das imagens, por meio dos sons, os sons sem as palavras, tá? Então a língua, ela representa um conjunto de signos. Quando a gente fala em signo, nós estamos falando dessa junção aqui, tá? Da decodificação, ou seja, do som produzido e do conteúdo dele, da imagem. Toda vez que a gente tiver esses dois conceitos juntos, nós estamos falando de signo, ok? Signo linguístico. Então, o conceito de signo, ele vai além do conceito de palavra, né? Porque ele embute o quê? Tanto a fala, quanto o pensamento, quanto a compreensão dela. Beleza, gente? Então, pessoal, agora que a gente já entendeu o contexto de signo, né? É importante que a gente tenha em mente o que é um significado e um significante. Traduzindo nisso para uma linguagem mais linguística, caso apareça aí no concurso de vocês, tá? O signo, ele vai ser o quê? O signo é a junção de significado mais significante. Professora, mas você não falou que era a junção de som mais a imagem produzida, a imagem que vem à nossa mente, o conceito que é formulado? É justamente isso. A gente vai dar nomes específicos aí para essa decodificação e para essa imagem que a gente forma, tá? Então, isso aqui vai ser um signo linguístico. Vamos lá? Observem aqui a palavra casa, né? Quando a gente ouve essa palavra, logo nos vem à mente o quê? Essa imagem, né? É uma imagem psíquica, uma imagem que vem à nossa mente mesmo, ok? E essa imagem, a gente consegue materializar essa imagem sob forma de som, sob forma de uma representação gráfica na escrita. Quando a gente fala de som, a gente está falando de fonemas, e quando a gente fala de representação gráfica, nós estamos falando da escrita. Então, a gente consegue transpor a ideia que a palavra casa nos dá para o papel, ou seja, transformando-a numa linguagem verbal, tá?
Então, vamos lá ver esses conceitos agora. Quando a gente fala a palavra casa, se a gente for procurar uma acepção do dicionário, o que vai estar escrito? É um substantivo feminino que significa o quê? Ou é um edifício de formatos e tamanhos variados, de 1 ou 2 andares, quase sempre destinados à habitação. Ou também pode querer dizer família, lar, dependendo do contexto, tá? Então, o significado, ele traz pra gente uma imagem. Se a gente fosse materializar os sons da palavra casa, nós teríamos o quê? Essa imagem e esse som produzido. K, pra gente falar o K, a gente fala esse som mais o A. Pra gente falar o Z, nós falamos o som do Z mais o A. São esses sons produzidos, tá? Então, pra gente ter um signo linguístico, nós temos que ter o quê? A imagem mais o som. O som ou a escrita. Eu não sei se vocês vão lembrar, pessoal, mas lá para a década de 80, 90, a alfabetização ela não acontecia como é hoje, né? Por meio já do texto pronto. Era a famosa cartilha, que era justamente isso, né? A gente começava lá com o som das letras, depois as sílabas, depois as frases totalmente descontextualizadas, para depois a gente ir para o texto, né? E é partindo desse pressuposto aqui que as professoras alfabetizavam a gente. Só que o que acontecia muito? É muito comum também as pessoas que estudaram na década de 80, de 90, falarem: nossa, mas na minha época todo mundo sabia ler. Na verdade, o que todo mundo sabia era decodificar, ou seja, apresentar um som correspondente à escrita, tá? Mas pode parecer meio óbvio, não são todas as pessoas que decodificam o som e já produzem esse conteúdo imagético, esse conteúdo de imagem mesmo na nossa cabeça, ou seja, isso aqui. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E então, para ser signo, a gente tem que contar com essas duas considerações aqui, ok? Então, quando a gente fala do som da escrita, nós estamos falando de significante. Trazendo aí para um contexto de palavra mais difícil, né? E quando a gente consegue também, junto com a escrita ou junto com a fala, produzir um conteúdo de imagem, nós estamos falando de significado, ok? Então, isso é o signo linguístico, quando juntamente, o signo, gente, ele é muito mais, ele engloba muito mais fatores, né? Então, quando a gente consegue produzir, ao ler, um conteúdo de imagem, de compreensão, mas a pronúncia correta, né, o som e a escrita de uma palavra, nós estamos aí diante de signo linguístico. Vamos às questões agora. Então, a primeira, ela traz um texto motivador aqui pra gente, né? Um pé de milho. Aconteceu que no meu quintal, em um monte de terra trazido pelo jardineiro, nasceu alguma coisa que podia ser um pé de capim, mas descobri que era um pé de milho. Transplantei-o para o exíguo canteiro na frente de casa, secaram as pequenas folhas, pensei que fosse morrer, mas ele reagiu. Quando estava do tamanho de um palmo, veio um amigo e declarou desdenhosamente que, na verdade, aquilo era capim. Quando estava com 2 palmos, veio outro amigo e afirmou que era cana. Sou um ignorante, um pobre homem da cidade, mas eu tinha razão. Ele cresceu, está com 2 metros, lança suas folhas além do muro e é um esplêndido pé de milho. Já viu, leitor, um pé de milho? Eu nunca tinha visto. Tinha visto centenas de milharais, mas é diferente. Um pé de milho sozinho em um canteiro espremido junto do portão numa esquina de rua não é um número numa lavoura, é um ser vivo independente. Está encantado com o pé de milho, né? Suas raízes roxas se agarram ao chão e suas folhas longas e verdes nunca estão imóveis. Anteontem aconteceu o que era inevitável, mas que nos encantou como se fosse inesperado. Meu pé de milho pendoou. Há muitas flores belas no fundo, e a flor do meu pé de milho não será a mais linda. Mas aquele pendão firme, vertical, beijado pelo vento do mar, veio enriquecer nosso canteirinho vulgar com uma força e uma alegria que fazem bem. É alguma coisa de vivo que se afirma com ímpeto e certeza. Meu pé de milho é um belo gesto da terra. E eu não sou mais um medíocre homem que vive atrás de uma chata máquina de escrever. Sou um rico lavrador da rua Júlio de Castilhos. Que lindo, né? Ou seja, o pé de milho fez com que ele observasse, né, beleza numa pequena coisa, né, numa coisa trivial do dia a dia e que mudasse aí a sua perspectiva, inclusive, de vida, né? Vamos lá?
Assinale a alternativa em que, nas duas passagens, há termos empregados no sentido figurado. Posteriormente, vocês terão uma aula em que eu vou falar apenas de sentido figurado, tá? Mas só para a gente antecipar, lembra do conceito de signo, né? Signo é o significado. Por exemplo, é a imagem da casa, né? Mais o significante, que é em si a palavra casa. É o som mais a escrita, ok? Então, quando a gente tem uma palavra no sentido figurado, esse significado aqui não necessariamente é o significado mais usado dessa palavra. Ele pode ser um significado que precisa ser interpretado, ou seja, dependendo do contexto, ele adquire outras formas. Lembra da palavra manga que eu citei no começo da aula? Se a gente tem a palavra manga sozinha, logo vem à nossa cabeça qual tipo de significado? A fruta. Só que se no texto tiver escrito a manga da camisa, a palavra, o significado da fruta, a imagem da fruta, ele nem chega até a gente, né? Nem passa pela nossa cabeça. A gente nem tem dúvida disso. Por quê? O contexto faz com que a gente infira um outro propósito, um outro significado para essa palavra, tá? Então, quando a gente fala em sentido figurado, a gente está falando desse sentido, desse outro sentido, que depende do contexto de que a gente está inserido, né? Inserindo essas palavras aqui, tá? Então, ele quer, nas duas passagens, termos com sentido figurado. Esse símbolo aqui, ó, para quem não sabe, ele significa parágrafo. Essa prova, gente, ela costuma ser legal pra caramba, porque ela traz já pra gente qual é o trecho em questão pra gente analisar, né? O que já facilita. Tem algumas provas que falam, ó, tá lá no parágrafo 3 para você verificar. A gente tem que ir até o texto, mas aqui ele deu uma facilitada, tá? Olha só. Beijado pelo vento do mar, meu pé de milho é um belo gesto da terra. Vamos ler todas as alternativas? Aqui, ó, beijado pelo vento. O vento, ele não beija, né? Um belo gesto da terra. A terra também não gesticula. Mas vamos ver as outras? Mas ele reagiu. Na verdade, aquilo era capim. Não tem nada de figurado. Então, não pode ser essa. Secaram as pequenas folhas. Sou um ignorante. Também não tem nenhum tipo de linguagem figurada. Ele cresceu, está com 2 metros. Tinha visto centenas de milharais. Também não há nenhuma palavra que precisa ser interpretada, que fora do contexto tem outro significado. Lança suas folhas além do muro. Há muitas flores belas no mundo. Aqui a palavra lança, ela tem um outro significado, né? Ela pode adquirir um outro significado. Do verbo lançar, mas também da lança, da flecha, né? Então, mas aqui no outro, primeiro a gente precisa das duas, tá? Duas passagens com sentido figurado. E aqui teríamos apenas uma, então não daria certo, tá? Se a gente coloca o verbo beijado, né? O que é beijado pelo vento do mar? O vento do mar não tem a capacidade de beijar, né? Ele vai até, ele acaricia, ele toca a pele, tá? Então não é beijado no sentido de dar um beijo, né? Então a gente precisa interpretar essa palavra. E aqui um gesto, belo gesto da terra. Também é a forma como a terra se comporta. Não necessariamente ela está gesticulando, tá? Então, alternativa A. Olha que fácil. Vamos para a próxima aqui, mais um textinho. Palavras, percebemos, são pessoas. Algumas são sozinhas, abracadabra, eureka, bingo. Outras são promíscuas, embora prefiram a palavra gregária. Estão sempre cercadas de muitas outras, que, de, por. Ou seja, essas palavras, eles estão, na verdade, é uma grande metáfora esse texto, né, do Gregório do Vivier. É uma crônica, uma grande metáfora aqui, que, na verdade, é uma metáfora do indivíduo, do ser humano, né? A palavra abracadabra, a gente só usa ela sozinha, né? E a palavra de, só dentro de um contexto, sou sempre acompanhada. De sozinho não significa nada. O que sozinho não significa nada, tá? Algumas palavras são casadas. A palavra caudaloso, por exemplo, tem união estável com a palavra rio. Você dificilmente verá caudaloso andando por aí acompanhado de outra pessoa. O mesmo vale para a frondosa, que está sempre com a árvore. Perdidamente, coitado, é um advérbio que só adverbia o adjetivo apaixonado. Nada é ledo a não ser o engano.
Assim como nada é crasso a não ser o erro. Ensejo é uma palavra que só serve para ser aproveitada. Algumas palavras estão numa situação pior, como o calculista que vive em constante menage, sempre acompanhada de assassino frio e menage, para quem não sabe, ó, coabitação, vida em comum de um casal unido legitimamente ou não. Algumas palavras dependem de outras, embora não sejam grudadas por um hífen. Quando tem hífen, elas não são casadas, são siamesas. Casamento acontece quando se está junto por algum mistério. Alguns dirão que é amor, outros dirão que é afinidade, carência, preguiça e outros sentimentos menos nobres. A palavra engano, por exemplo, só está com ledo por pena. Sabe que ledo, essa palavra moribunda, não iria encontrar mais nada a essa altura do campeonato. É verdade, né? A gente só usa a palavra ledo juntamente da palavra engano. Muito difícil a gente usar ledo para outra junto de outra palavra, né? Esse é o problema do casamento entre as palavras, que por acaso é o mesmo do casamento entre pessoas. Tem sempre uma palavra que ama mais. A palavra árvore anda com várias palavras além de frondosa. O casamento é aberto, mas para um lado só. A palavra rio sai com várias outras palavras na calada da noite. Grande, comprido, branco, vermelho e caudaloso fica lá, sozinho, em casa, esperando o rio chegar, a comida esfriando no prato. Um dia, Caudaloso cansou de ser maltratado e resolveu sair com outras palavras. Esbarrou com um abraço que, por sua vez, estava farto de sair com grande, essa palavra tão gasta. O abraço caudaloso deu tão certo que ficaram perdidamente inseparáveis. Foi Emanuel de Barros. Talvez para isso sirva a poesia, para desfazer ledos enganos em prol de encontros mais frondosos. Pessoal, a gente sabe que a poesia é um tipo de texto rico nessas palavras que a gente tem que interpretar, né? As palavras dentro do contexto poético, elas podem adquirir outros significados, tá? Que só fazem sentido dentro da poesia, ok? Então vamos lá para a questão. A partir da ideia de que as palavras são pessoas, meio que uma metáfora aqui, né? O autor atribui às palavras caracterização própria de humanos. É correto afirmar que nesse procedimento ele emprega palavras com sentido figurado, ou seja, palavras que devem ser interpretadas de acordo com o contexto? Palavras de gíria de jovens? Não. Termos de uso regional, ou seja, só na região Nordeste, só na região Sudeste, só no Sul que a gente utiliza essas palavras? Também não. Expressões de vocabulário técnico, ou seja, só o médico ou só o advogado, ou seja, são palavras utilizadas só no contexto profissional? Também não. Palavras ainda não dicionarizadas? Não, a gente encontra frondosa, a gente encontra caudaloso, tudo no dicionário. Então, aqui, ó, ele emprega palavras no sentido figurado, no sentido interpretativo, ou seja, o signo aqui, ele vai precisar de um significado, por exemplo, a palavra árvore, e de um significante, que é a palavra árvore em si, pronunciada ou escrita, tá? Então, para a gente obter o signo das palavras do contexto, nós precisamos fazer o quê? Interpretar para essa palavra adquirir outros significados, ok? Há 4 anos, Chris Nageli fez o que muitos executivos no setor da tecnologia já tinham feito. Ele transferiu sua equipe para um chamado escritório aberto, sem paredes e divisórias. Os funcionários até então trabalhavam de casa, mas ele queria que todos estivessem juntos para se conectarem e colaborarem mais facilmente. Mas em pouco tempo ficou claro que Nageli tinha cometido um grande erro. Todos estavam distraídos, a produtividade caiu e os 9 empregados estavam insatisfeitos, sem falar do próprio chefe. Em abril de 2015, quase 3 anos após a mudança para o escritório aberto, Nageli transferiu a empresa para um espaço de 900 metros quadrados, onde hoje todos têm seu próprio espaço com portas e tudo. Inúmeras empresas adotaram o conceito de escritório aberto, cerca de 70% dos escritórios nos Estados Unidos são assim. E até onde se sabe, poucos retornaram ao modelo de espaços tradicionais com salas e portas.
Pesquisas, contudo, mostram que podemos perder até 15% da produtividade, desenvolver problemas graves de concentração e até ter o dobro de chances de ficar doentes em espaços de trabalhos abertos, fatores que estão contribuindo para uma reação contra esse tipo de organização. Desde que se mudou para o formato tradicional, Nageli já ouviu colegas do setor de tecnologia dizerem sentir falta do estilo de trabalho do escritório fechado. Muita gente concorda, simplesmente não aguenta um escritório aberto. Nunca se consegue terminar as coisas e é preciso levar mais trabalho para casa, diz ele. É improvável que o conceito de escritório aberto caia em desuso, mas algumas firmas estão seguindo o exemplo de Nageli e voltando aos espaços privados. Há uma boa razão que explica por que todos adoram um espaço com 4 paredes e uma porta: foco. A verdade é que não conseguimos cumprir várias tarefas ao mesmo tempo e pequenas distrações podem desviar nosso foco por até 20 minutos. Retemos mais informações quando nos sentamos em um local fixo, afirma Sally Augustin, psicóloga ambiental e de design de interiores. Interessante, né, gente? Vamos lá, então. O trecho destacado na passagem, todos estavam distraídos, a produtividade caiu e os 9 empregados estavam insatisfeitos, sem falar do próprio chefe. Aqui, gente, percebam, o verbo falar, ele adquire um novo significado, né? O signo presente aqui, ou seja, a imagem que a gente entende, a interpretação que a gente faz do verbo falar, vai variar de acordo com o contexto que ela está inserida, tá? Sem falar do próprio chefe, que sentido que tem? Portanto, o próprio chefe, diante do próprio chefe, até mesmo o próprio chefe, apesar do próprio chefe e exceto o próprio chefe. Olha só, todos estavam distraídos, a produtividade caiu e os 9 empregados estavam insatisfeitos, sem falar do próprio chefe, que também estava insatisfeito, tá? Então, ele tem, na verdade, um sentido de adição aqui, né? Ou seja, até mesmo o próprio chefe estava. Portanto, ele conclui o diante da ideia de tempo, o apesar, ele dá a ideia de oposição, aqui não, o chefe também está insatisfeito, né? E exceto também da ideia de oposição, aqui não, aqui o chefe também está insatisfeito, tá? Então, só nos cabe aí a alternativa C. Tá vendo, gente? Que delícia? Toda vez que vocês ouvirem, então, sentido próprio e figurado, nós não estamos falando do signo, tá? Da composição de significado e significante, que precisa, na verdade, da gente entender as palavras dentro de um contexto, ok? Vamos lá para a próxima aula?